Olá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Isso. Quem lê a Bíblia sabe, né, que é muito importante esse capítulo, o capítulo 2. Nós vamos falar parte dele, de 1 até o 21, porque é ali que está explicando, né, a descida do Espírito Santo. E eles estavam todos reunidos, né, os discípulos, num cenáculo. O cenáculo é uma sala grande, né? E estava orando e a princípio era bastante gente, mas depois só foi cansando, foram embora. Tem aqueles que cansam, tem aqueles que desistem. Mas ficou 120 almas, 120 pessoas. E foi justamente nessa hora que desceu o Espírito Santo, em forma de línguas, né, de fogo. E pousou sobre cada um deles. E uma benção. Vamos ler o capítulo que nós vamos ver o que aconteceu, tá bom? O primeiro versículo do Atos dos Apóstolos 2 está dizendo: E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Eles concordaram e se reuniram no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, né? E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então nós sabemos que o Espírito Santo ele é poderoso, né? Eram todos galileus, mas eles foram cheios do Espírito Santo, eles buscaram a unção do Espírito Santo e conseguiram. Por isso que eu falo para os irmãos e para as irmãs: quer ser bem-sucedido na vida espiritual? Busca a unção do Espírito Santo, como esse grupo de irmãos buscaram e alcançaram. O objetivo era ser cheio do Espírito Santo. E o que nos chama a atenção aqui é que as línguas que eles falavam eram línguas do povo que estava lá, que todo mundo correu para ver o que estava acontecendo. Quando houve esse vento veemente, um vento forte, né? E eles correram para ver que som é esse, de onde está vindo. Aí descobriram que era na casa que os galileus estavam ali reunidos. E eles começaram a falar em várias línguas. E o povo ficou admirado. Falou: nossa, como é que pode um negócio desse? Tem bastante nação aqui, né? Representante de nação, claro. E nós estamos vendo esses galileus falando nas nossas próprias línguas, nós estamos entendendo direitinho o que estão falando, das grandezas de Deus. É assim que o Espírito Santo faz, irmão. Ele veio convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Entendeu? Todos que têm o Espírito Santo, eles são bem agraciados nessa área. Ele foi enviado por Jesus. Quando Jesus foi ao céu, ele falou: é necessário que eu vá para enviar o Espírito Santo. Se eu não for, não tem como enviá-lo, né? Porque Jesus passou dessa vida física para a vida material, vida espiritual. Ele estava na glória, aí o Pai solicitou que ele viesse à terra resgatar a imagem do homem caído, né? E ele veio, deixou a glória dele e veio se tornar homem no meio de nós. Nasceu da Virgem Maria, né? Que era desposado por José. E então, e ele ficou até 33 anos aqui, né? Contando os anos normal, como a gente conta. E homem valoroso, quase que não sai a palavra. E ele honrava muito a Deus, né? Ele escolheu fazer o bem, só o bem e tal.
fazia milagres, ressuscitava mortos, curava as enfermidades, expulsava demônios. Uma grande gama de atividades espirituais, né? Sobrenaturais. E depois que cumpriu 50 dias, Pentecostes significa 50, tá, irmão? Penta, né? Penta. Penta significa 50 dias. Depois que cumpriu 50 dias, que ele tinha sido crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme ele falou, os discípulos começaram a buscar. Começaram a buscar em oração, buscar em devoção, em jejum, e foram agraciados com a presença do Espírito Santo, né? E nós vimos aqui, e em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua, né? Então eles correram em frente àquela casa, que o som vinha de lá, né? Daquela casa. E eles ficaram assim meio confusos, porque eles estavam ouvindo os discípulos, né? A falar nas línguas deles. Ele falou, mas como é que pode um negócio desse? Então todos estavam maravilhados, estavam pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles conheciam os galileus, né? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa língua, a língua em que nós somos nascidos. Isso é o poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que tem esse poder. Porque lembra lá na Torre de Babel? Eles falavam só uma língua só, na Torre de Babel. Falavam uma língua só e eles estavam com a intenção de fazer a torre para ir até no céu. Não tem como, né, irmão? Hoje nós conhecemos que a Terra é um globo pequenininho, é um pontinho no universo, nesse imensidão do universo, né? Aí Deus falou assim, é muita petulância desse moço, desses homens aí, dessas famílias, fazer essa torre. Vamos lá confundir a língua desse pessoal, para eles parar com essa história de fazer uma torre que atinge o céu. Aí confundiram as línguas para que cada pessoa da língua dele fosse dispersa. Aí quem falava a mesma língua, então resolveu sair em caravanas para habitar no planeta todo e povoar a Terra, né? Então foi isso que aconteceu na confusão de línguas. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Aí eles estavam todos maravilhados, né? O 9 aqui, partos, medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, como judeus, tanto judeus como prosélitos, né? Prosélito é pessoas que aceitavam a nação de judeus, então prosélito, né? Mas daí nós vemos que eles estavam todos admirados. Como é que pode? Se são galileus, não nasceram na nossa terra, e nós estamos entendendo. Porque o Evangelho, esse que é o objetivo do Evangelho, é ser divulgado nos 4 cantos da terra, né? Aí os irmãos riam, eu falo assim, 4 cantos, a terra é redonda. Mas é que a Bíblia diz, né? Os 4 cantos da terra, não é porque a terra é quadrada não, tá, irmão? A terra é redonda. Mas falando os 4 cantos, 4 localidades da terra, vamos melhorar. Então quando o Evangelho for pregado nos 4 áreas, né? 4 localidades da terra, Jesus virá para a igreja, então vai ser a consumação do século. É o que a gente estuda, né, direto.
Eu estudo a Bíblia desde 1993 e o pouquinho que eu sei eu passo para os irmãos, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né, irmão? A gente aprende até ensinando. Mas aí então, eles ficavam admirados. Como é que pode esses discípulos aí, que todo Galileu, falando das maravilhas de Deus, né? Falando a nossa própria língua, cretense, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Não está precisando de aparelho que interpreta não, né? Porque quando você vai num grande congresso, num grande consulado, você tem os aparelhos que traduzem para cada língua que a pessoa ouve, aprendeu, então aquele aparelho ele traduz, né? Então você pode ouvir o que a pessoa está falando. Mas aí tinha alguns que estavam zombando, tinha uns que falavam assim, né? O 12 nós lemos, que está admirado, né? O que quer dizer isso, né? Como é que pode um poder desse de nós ouvirmos? Aí tinha alguém que não sabia nada, que ia falar uma frase dessa aqui, né? Pessoas que não sabem nada, né? Se eu estou ouvindo alguém falar na minha própria língua, é poder muito grande, é o poder de Deus. Então não tem como o versículo aqui, o 13, eu acho meio fora de mão, né? Mas a Bíblia toda é verdadeira, tá, irmão? Não estou tirando nada, não. Mas eu não concordo com esse... E outros zombando diziam, estão cheios de vinho, né? Estão bêbados, embriagados. Como é que pode um negócio desse? Bêbado ia falar em várias línguas? Difícil, né, irmão? O bêbado não sabe nem falar direito. Porque a língua enrola, o maxilar fica duro. O bêbado não falaria. Então, quem falou isso é esquisito, né? Não tem nem condições, né? Era para não estar nem aqui. E outros zombavam e diziam, estão cheios de mosto. Porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Mesma coisa, todo mundo ouvia na própria língua deles, né? Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonho. Então foi o profeta Joel que profetizou isso aí, que Deus ia derramar do Espírito Santo a toda a carne. E isso é muito bom, né, irmão? Porque se a gente buscar o Espírito Santo, a gente vai ter esse poder maravilhoso. Eu falo sim, irmão, porque buscar o Espírito Santo tem que ser uma escolha, uma dedicação. E é um trabalho, assim, de devoção mesmo, não é? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas não busca, não procura, né? Não tem como. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Se mal lê a Bíblia, mal tem uma Bíblia em casa. Não é desse jeito, né? Se você quer alguma coisa, você tem que lutar por ela. Né? Eu sempre dou exemplo de exército. O exército tem que aprender as artes de guerra para guerrear, que senão ele não consegue. Vai mandar um pelotão para lá sem saber nada, sem passar necessidade no mato, sem passar por um espinheiro, por lameiro. E o soldado tem que fazer tudo isso. O soldado tem que passar dentro de lama, o soldado tem que passar debaixo de espinheiros, né? Tem que se arrastar com peso nas costas, né? Mantimento, fuzil, rádio, comunicação, munição, granada, que é troço pesado, né? São tudo pesados. Você não vê munição leve. Não é feito de isopor, não é cinematográfico, é de verdade. Então bota um peso nas costas aí de uns 30 quilos ou mais e o cara tem que andar com aquilo.
que andar às vezes distância grande. Isso tudo para se preparar para um evento, para se preparar para uma guerra, um negócio. E não é diferente aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem que também procurar a unção do Espírito Santo, né? O 15. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas foi dito pelo profeta Joel. Então essa profecia se cumpriu. A Bíblia toda se cumpre. Não tem uma coisa que a Bíblia não cumpre, né? Quando Jesus estava para ser entregue nas mãos dos pecadores, eles ficaram tristes, os apóstolos. Só não fica triste não, porque é para se cumprir. Eu vim cá para ser entregue nas mãos dos pecadores, sofrer. Né? Foi um julgamento muito fraudulento, tortura grave, que os romanos eles torturavam mesmo, não era brincadeira não. Já que falaram que ele era rei, fizeram uma coroa de espinho para Jesus, já pensou? Você já botou uma coroa de espinho na cabeça, irmão? Não é fácil não, né? Ainda batiam com um pedaço de cano na cabeça de Jesus. Cuspiam nele, chicoteavam. E o chicote não era comum não, tinha lanceta na ponta do couro. Aí cortava, né? Batia nas costas, cortava. Não é fácil não, foi um sofrimento muito grande. Mas ele suportou porque sabia que era necessário e a glória era certa para ele. E todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. Então Jesus tem poder maravilhoso. Então, o 17, está escrito o seguinte: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, visões, e os velhos sonharão sonhos. Quer dizer, cada um deu uma atividade, né? As filhas e os filhos profetizarão. Os jovens terão visões, né? Visões da parte de Deus, tá, irmão? E os velhos sonharão sonhos, né? E coisas tudo, Deus explicando os mistérios dele. Quem se aproxima de Deus, conhece os mistérios do Senhor. Os mistérios do Senhor é revelado àquele que o ama. Era por isso que Jesus falava por parábola, porque depois ele explicava em casa, em lugar separado da multidão, ele explicava aos discípulos: eu falei isso assim, assim, parábola, mas significa isso assim, assim. Entendeu? Os mistérios de Deus é dado àquele que o ama, aquele que aceita Jesus. Porque diz uma palavra de Deus na Bíblia, um versículo, que fala assim: não dei pérolas aos porcos. Não adianta você pregar para uma pessoa que é zombadora, que não viu aqui o pessoal zombando, falando que está cheio de vinho. Você vai pregar para uma pessoa dessa? Não tem como. Ah, você está fazendo decepção de pessoa. Não é isso não, irmão. É que você tem que ter discernimento. Eu trabalhei em várias empresas até me aposentar. E eu sou evangélico há muito tempo, desde 1994, né? Que em 93 eu aprendi, e em 94 eu desci as águas. Dia 16 de janeiro de 94, eu e a minha esposa. E então nós conhecemos a palavra, conhecemos a Bíblia. E a Bíblia fala: não dei pérolas, não dei ouro, não dei prata aos porcos. Quem não quer nada com Deus, você tem que ter discernimento. Então eu trabalhei nas empresas, porque eu só falava de Jesus se as pessoas se interessassem, sabendo que eu era evangélico. O próprio diretor mesmo, uma vez chegou para mim e tirou várias dúvidas comigo. Enquanto que outros colegas, outros lá, eu não quero ser melhor que ninguém, claro. Mas um dia ele falou publicamente: ó, eu, igual o Bergami, eu até que seria um evangélico, mas igual fulano, Beltrano e Ciclano, não, porque dava um mau exemplo, se dizia evangélico, mas não estava dentro dos padrões bíblicos.
Então não tem como. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou de Jesus. Mas não age direito, irmão. Como é que pode? Compra, não paga, bebe, fuma. E aí não tem como, né? Não tem como ser de Jesus, ser de Cristo. Porque aquele que aceita Jesus é nova criatura. Não tem como. As trevas não têm comunhão nenhuma com a luz. Quem aceita Jesus está na luz. Treva não. Vou dar um exemplo do quarto. Você está num quarto escuro, você acende a lâmpada, as trevas dissipam na hora. A claridade da lâmpada expulsa as trevas na hora. Assim é a pessoa que está em Cristo Jesus. Lembra uma vez que eu estava dando aula, eu dei aula quase 8 anos na rede estadual. E na hora do intervalo eu fui tomar um cafezinho na sala dos professores. E tinha 2 colegas lá que era coordenadora, eu não vou dizer o nome por causa da ética, né? Aí uma delas estava contando piada e quando eu cheguei na sala, que eu entrei na porta do quadro da sala, estava cheio de professores. Era uma escola grande. Tinha 23 salas de aula a escola. Aí ela falou assim, eu não posso contar essa piada não. Aí, para surpresa minha, eu não sabia que ela ia falar isso. Ela falou assim, não posso contar essa piada não. Aí perguntaram a ela, por que você não pode contar essa piada? Porque o professor Adenilson chegou. Aí como ela deu a explicação dela, né, então eu tive que entrar com a minha também, lógico. Eu falei, então fulano, você não conta não, porque não é bom não. Piada não engrandece, não edifica nem nada. Peguei meu cafezinho e saí, porque deixei eles pra lá. Mas entendeu? Então, quando você chega, a luz que está em vocês dissipa as trevas, né? Esse é um exemplo que eu dei. Uma colega não quis contar a piada. Quando eu cheguei, quando a minha presença chegou, em respeito, em saber o que eu estava dando bom exemplo, claro, né? Quando você é de Jesus, você tem que dar bom exemplo, irmão. Né, baby? Então eu dava bom exemplo, graças a Deus, né? Mas vamos continuar aqui. Mas isso foi dito pelo profeta Joel, né? Já li. O 17 também já li. E o 18 agora. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. Entendeu? Então aqui existe duas classes, né, de seres humanos. Tem aquela normal, né? Que ele está explicando no 17. E tem os servos e servas, né? Os servos e servas são aqueles que aceitam o Senhor Jesus, são aqueles que trabalham em prol do Evangelho, né? Trabalham, executam, tem muito serviço, né, irmão? Quem é evangélico não fica ocioso. Tem várias obras, visita nos lá, visita nos hospitais, tem que orar baixinho, tá, irmão? Você irmão que gosta de visitar hospitais, o diretor, ele explica pra gente lá, quando a gente vai visitar. Ora baixinho, ora sem, porque e também tem que pedir se a pessoa quer oração, porque tem pessoas que não querem, né, irmão? Você chega lá pra orar e vai orando de qualquer jeito, não, tem que pedir, eu posso fazer uma oração para vocês? Se as pessoas falam, pode, sim, aí você faz oração. Agora se falar que não, também, não quer. Não é por força nem por violência que se aceita Jesus, né, irmão? Me fez lembrar de um irmão que estava preso, e ele foi preso para poder fazer uma grande obra lá. Ele não sabia nada de Jesus, não sabia nada de Bíblia. Então ele começou a ter culto lá na penitenciária, ele começou a participar e o Espírito Santo tocou no coração dele e ele aceitou a ser evangélico. Só que depois ele obrigava as pessoas a aceitar Jesus, né? Ele era forte, né? Corpulento. Ele ia pregar para a pessoa, você quer aceitar Jesus? Pregar, depois fazia o apelo no final, como ele tinha aprendido, ele aprendeu assim. Você quer aceitar Jesus? O cara falava que não, ele ficava muito bravo. Ele, rapaz, você não quer aceitar Jesus, não? Então você vai levar a sua.
Não é dessa maneira, não é por força nem violência, né, irmão? É por bom grado. Mas era assim. Ele queria que as pessoas aceitassem Jesus de qualquer maneira. Não é assim não, irmão. Você pode ir a Jesus de qualquer maneira, né? Você não vai poder... Você prega para uma pessoa, ela fala, eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que deixar isso, tenho que deixar aquilo, tenho que deixar de brigar em casa, de xingar. Bom, se a pessoa fazer tudo isso, deixar de xingar em casa, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de cobrar o marido, cobrar a esposa, que é o vice-versa, então não precisa de Jesus. Se a pessoa ficar santa antes, não vai precisar de Jesus para quê, né? Então você vai a Jesus como você está. Como você está. Aí o Espírito Santo vai limpando. Você vai dando frutos, vai sendo liberto. Vai andar de calça comprida dentro de casa, não vai andar sem camisa mais. Essas coisas assim, padrão bíblico, né? Mas aí nós vamos continuar aqui. E também do meu Espírito, o 18, também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fumo, que é fogo, vapor e fumo. Fumo é fumaça, né? Fumo aqui é fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia, e glorioso dia no caso, o grande e glorioso dia do Senhor. Então a gente vê aqui no 18 até o 20, que ele dá uma instrução, que os elementos serão abalados, né? 19 e 20 fala sobre os elementos, sinais no céu, sinais na terra, debaixo da terra, né? Terremotos, essas coisas, vulcões, essas coisas, as catástrofes da terra física, antecederá o dia do Senhor, do glorioso do Senhor, né? Que o Senhor virá para a igreja. Depois que ele para a igreja, virá com a igreja governar o mundo. O Satanás vai ser preso, né? O inimigo vai ser preso. E ele reinará durante 1000 anos. Bom, continuando aqui para nós encerrar, né, irmão? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, corre para os pés do Senhor. Eu ofereço esse Senhor maravilhoso, Senhor que tem poder. Você vê que ele enviou o Espírito Santo, ele foi ao céu preparar lugar para nós. Eu já falei sobre isso, né, em vídeos anteriores. João 14, né? Queridos em Deus, queridos em mim, queridos também em mim. Na casa do meu Pai há muito morada. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar para apanhar vocês. Para onde estiver, eu estirei vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, o único caminho. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Entendeu? Então, irmãos, aqui no 21, para encerrar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Salvo da perdição, salvo da derrota, salvo da derrota eterna, né? Porque nós temos a vida espiritual para passar ainda. Nós estamos na vida material, nascemos, né, do nosso pai e mãe terreno. E aquele que entende a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, ele vai ser levado para o céu de glória. Aquele que aceita Jesus, confessa que Jesus é seu único e suficiente Salvador, ele vai para o céu. E lá, irmão, não vai haver mais tristeza nem morte. Lá é só glória, né? A alma da gente vai estar descansando lá, né? Assim que a palavra ensina. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que ficou até no final desse vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo, dê seu like, né? Dê seu aprova, né? Esse vídeo. Se inscreve, né? Vamos bater meta, né? Bastante inscritos, né? Nós temos uma meta e a nossa meta tem que ser cumprida, né? Para o vídeo ser relevante, ser enviado, ser, como é que se diz? Pelo Google, né? Se você tiver atingir uma meta,
ele vai ser enviado para mais pessoas, né? Recomendado. O Google recomenda um vídeo que ele vê que está sendo bom, que está sendo bem aceito. E isso nos ajuda, né? Para a gente continuar fazendo vídeo. Aqui na frente da câmera, eu me coço, eu tuço. Não é desrespeito não, é porque, irmão, nós somos humanos. Se tiver que beber uma água também, eu vou beber uma água aqui na frente. Então, é um bate-papo. Eu estou aqui lendo a palavra de Deus, mas eu estou batendo um papo com os irmãos, com as irmãs. É assim que funciona. Para as irmãs, os irmãos aprender. Eu sou o professor de escola dominical também, já dei aula também na rede estadual. Muito tempo, quase 8 anos. E os alunos gostavam de mim porque eu ensinava com leveza, com simplicidade, brincava com eles. Show de bola. Lembro que uma vez na escola a diretora chegou para mim e falou assim: ô professor Adenilson, por que esses marmanjão carregam seus livros, suas provas, seus trabalhos que você recolhe? Você, fulano, não vou falar o nome por causa da ética. Fulano, porque são meus amigos, não são meus alunos. Então eu tratava meus alunos com meus amigos. Aí botaram o apelido de anjo, né? O anjo chegou. Que anjo, rapaz? Você passa todo mundo, você não reprova ninguém. Então faça como eu faço. Eu falei, faça como eu faço. Vai reprovar trabalhador? Os jovens estão trabalhando, não tem tempo de estudar, vai estudar. O patrão vai mandar embora. Se o cara for para o trabalho e ficar estudando o dia inteiro. Entendeu? Então tem esse lado, você tem que ver o lado da pessoa, não é só o seu lado, não. Eu estava ali dando aula para sobreviver, pagar o meu salário. Mas aí quem estava aprendendo queria o diploma, queria o certificado para trabalhar. Então eu não era um empecilho, eu não era, como é que se diz, eu não era um atrapalhador, né? Eu era um ajudador. Quando ele chegava para mim, professor, não estudei não. Tá bom, vai lá, senta lá direitinho, fica quieto, não. Eu vou te dar uma nota média, né? Não vou dar 10 porque você não estudou. Aí era assim que eu fazia. E o povo gostava de mim. Nunca mexeram comigo, nunca mexeram no meu carro, nunca furaram pneu, nunca arranharam. Porque tem aluno que é assim, mano. Se você sem querer zangar um aluno, ele vai lá e fura os seus pneus. Não é um só não, os 4 pneus, tá? Tem um colega nosso que ele era mão de ferro, quebrou a cara, os alunos furaram os 4 pneus do carro dele. Deu trabalho até para nós. Nós tivemos que depois consertar o carro dele. Mas... E eu, graças a Deus, eu sou assim. Eu gosto de ajudar. Tá? Então dê o seu like, se inscreve, tá bom? E até o próximo vídeo, né? Nós estaremos aqui juntinho fazendo mais um vídeo.